A Faculdade Zeste recebe a visita do teólogo e professor titular do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, professor Dr. Jung Mossung, que será o conferencista de abertura do terceiro simpósio do mestrado profissional da Faculdade Zeste. Seja bem-vindo à casa, professor. Obrigado. O estadunidense Francis Fukuyama, professor, decretou o fim da história, determinando o coroamento do capitalismo. Por outro lado, o Fórum Social Mundial proclama que um novo mundo é possível. Qual é a avaliação que o senhor faz do atual momento histórico? Para onde nós estamos caminhando? Primeiro, é preciso esclarecer que o próprio Fukuyama reviu essa tese dele, né? Num outro livro, ele reconheceu que a história não acaba e ele disse que o único argumento que ele achou válido entre as críticas é que, na medida que a tecnologia continua evoluindo, você tem mudanças na história. Tá? Então, essa é a primeira coisa, para fazer justiça com Fukuyama, que ele não simplesmente... Na verdade, ele retomou uma tese do Kojève, que é um estudioso de Hegel. Dizer que outro mundo é possível não significa muita coisa, eu acho. Quer dizer, na época que era muito forte a ideia de que não há alternativa ao neoliberalismo, fazia sentido. Hoje, o próprio neoliberalismo entrou em certa crise. Né? Então, dizer assim, outro mundo é possível. É claro, tá. Se a história não acabou, outro mundo é possível. Não significa que outro mundo seja melhor do que esse. Né? Então, dizer, como frase, slogan, é interessante, mas também eu acho que já vai perdendo força. E, principalmente, eu preciso ter muito claro o seguinte, slogans para juntar gente não servem muito como conceito operacional. Tá? Que tipo de mundo é possível, que tipo de mundo queremos? Essa é uma coisa importante. Aí então a pergunta assim, quais são perspectivas? Se em termos de perspectiva de um outro mundo que não seja capitalista, para os próximos 40, 50 anos, ninguém está prevendo. Como também essas coisas, previsão de futuro nem sempre dá certo, mas eu acho assim, vai haver mudanças dentro desse grande paradigma. Porque a gente precisa ter claro que assim, as grandes rupturas não acontecem de uma hora para outra. O próprio capitalismo começa as gestações do século XII, XIII, em cidades, estados na Itália e tal, e a vitória política, vamos dizer, o símbolo da Revolução Francesa, no século XVIII. Então a história tem ciclos de longa duração. Então uma sociedade, uma civilização que substitua essa civilização moderna, capitalista, é uma discussão de longa duração. Então, depois de que apareceu novo e viveu mais 50 anos, é que percebe, nós somos diferentes. Olhando para trás é que se percebe. A curto prazo, eu acho assim, os Estados Unidos, o polo Estados Unidos e Europa perde o lugar central no capitalismo mundial. China vem realmente com um polo muito forte, né? Quer dizer, China, Japão, Índia. A Coreia já está sendo deixada de lado, né? Por causa também do tamanho da Índia. E a emergência de novos players, novos atores sociais importantes como o Brasil. Então vai ser muito mais multipolar. Agora, eu acho assim, eu gosto de um conceito que se trabalha hoje, que o imperialismo não acabou, mas não é mais imperialismo de um país, que era a Grã-Bretanha, seria o Império Norte-Americano. O sistema capitalista mundial funciona como um império. Em que sentido? Não há mais tensão entre o campo da política, do Estado, da economia e da cultura e setores militares. Quer dizer, a lógica econômica é que rege tanto aspectos culturais e dinâmica política. Então, quando há uma convergência em termos mundiais desses diversos subsistemas da sociedade, a gente poderia caracterizar isso como forma imperial. Né? O capitalismo, professor, ele vigora com tanta força porque, na verdade, existe um espírito implicado nele, né? Nós será dispostos a abrir mão de todas essas benesses que o capitalismo nos oferece em prol de um mundo sustentável ou mais focado nas questões ambientais e de cunho social? Olha, é importante introduzir realmente essa ideia de espírito capitalismo, principalmente quando você discute a parte da teologia. Infelizmente, há muita gente das igrejas que acha que fazer uma inserção, uma interface entre teologia e economia é falar só de economia. Aí fica discutindo inflação, coisa de economista. Economia não é teologia, teologia não é economia. Agora, sistemas econômicos como o capitalismo têm um espírito que o move. Aí é o problema de teologia. Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, qual é o principal característico do espírito do capitalismo?
é a ideia de que o sentido fundamental da vida consiste em adquirir mais riqueza. E a sua identidade está muito associado à capacidade de consumo. Tá, ótimo. Essa é uma pura invenção do capitalismo a partir do zero? Não. Quer dizer, é esse desejo de ter principalmente o que o outro tem. Por isso que você deseja mais do que se necessita. Porque você não tem como referência as tuas necessidades. A tua referência é ter o que o outro tem ou o que o outro deseja. Isso já aparece nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa e a mulher do próximo. Então, isso é humano. O que o capitalismo faz é dar uma versão social que canaliza esse desejo. Aí, então, consegue constituir de uma forma poderosa, né? Depois que, principalmente, que rompe com a ideia de que você não pode querer realizar todos os desejos. Tá, até a Idade Média, você tem um limite. Certos desejos você não pode querer realizar. Tem uma noção de finitude nesse processo todo. E não somente finitude, mas de repressão saudável do desejo. Que para nós, modernos, como repressão saudável do desejo? Toda repressão de desejo não é saudável. Esse é o problema. Se você pode desejar tudo, e todo desejo é de direito, meu desejo de ter o que o outro tem é de direito. Então, portanto, o desejo de ter infinitamente é de direito. Portanto, você não pode ser contra o capitalismo, porque o capitalismo é o sistema que promete realizar isso. Então, isso é uma coisa fundamental na ética e na teologia, e na cultura de uma forma geral, que é assim, precisamos voltar a pensar em repressão de desejos. Não qualquer desejo. Não reduzir ao desejo sexual. Mas existem certos desejos que fazem mal para a pessoa e para a sociedade. E aí é o problema da sustentabilidade. O desejo da infinitude, de consumo ilimitado, não é sustentável porque o mundo é ilimitado. Nos arredores de Treviso, na Itália, o padre católico local, Giovanni Kirchner, ele manda tocar os carrilhões do templo todo dia útil por volta das 5h30 da tarde, hora que coincide com o fechamento das bolsas de valores, como um manifesto, né, para despertar a consciência nesses tempos de crise. Eu pergunto para ti, professor, se esse não parece um protesto um tanto quanto ingênuo e o que as igrejas podem fazer efetivamente nesse contexto de crise. Ele toca o sino quando fecha as bolsas para dizer o quê? Como uma forma de despertar consciência contra a bolsa. Nesses tempos de crise, contra o sistema que vigora. Bom, eu não vou entrar em discussão dessa experiência, porque eu precisaria ver qual é o contexto cultural, qual é o significado para o grupo lá. Agora, numa sociedade complexa, o mundo não funciona sem bolsas. Porque é nas bolsas é que você define preços. Você precisa de lugar centralizado para definir preços. Por exemplo, bolsa de mercadoria. Bolsa onde você negocia moedas e bolsa de ações de empresas. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado de não achar que todas as instituições ou todo o sistema de funcionamento do capitalismo deve desaparecer. Porque uma vez estava discutindo com uma pessoa, não, porque você é capitalista. Eu falei, gente, capitalista toma café da manhã, eu não posso tomar café da manhã. Nem tudo que acontece no capitalismo é ruim ou deve desaparecer. O que precisa fazer é estabelecer outras regras, porque existem regras, não é verdade que o capitalismo vive sem regras. Precisa de outras regras para limitar o funcionamento das bolsas. Tá? Isso é uma coisa. E o que a igreja pode fazer diante da crise? Então, primeira coisa evitar a ideia de que a igreja não tem nada a ver com isso, porque tem problemas espirituais. Problema espiritual não é um problema do outro mundo. O problema espiritual é nesse mundo. Qual é o espírito que nos move? A sociedade, as pessoas e a igreja. Do espírito do capitalismo não dá conta. É ruim, ótimo. O espírito de querer te tirar do outro, isso é espírito idolátrico em termos bíblicos. Então, nós precisamos descobrir qual é a missão espiritual das igrejas numa época de crise econômica. E a missão é espiritual, não é econômica. De novo, insisto. As igrejas não podem querer substituir o Ministério de Fazenda, nem Faculdade de Economia. Então, o que a igreja tem que colocar é assim, olha, há certos fundamentos que regem a solução, o funcionamento e as possibilidades de solução do sistema, que são fundamentos ruins. Por exemplo, o que se busca é a solução da sustentabilidade do sistema econômico.
O que nós precisamos introduzir é que precisamos buscar solução para o funcionamento da sustentabilidade da sociedade. Por quê? Porque nem todos da sociedade estão no sistema econômico. E quem é que não está no sistema econômico? O pobre. Então a igreja deve dizer, nós precisamos pensar a solução a partir de quem está passando fome e não a partir da crise de números. Crise de números gera fome. Mas qual é o ponto de partida e qual é o critério principal? É a fome. Então aí você tem a intervenção da igreja no aspecto espiritual, que obviamente tem repercussão econômica e política.